salve galera, aqui Renato Ribeiro do canal Delta Aquarismo e hoje a gente vai para mais um episódio da nossa série Fauna. Vamos falar sobre o Betta splendens, que eu acredito que seja o peixe mais popular do aquarismo. Galera, aguarda a vinheta que na volta eu trago todas as informações. Galera, o Betta splendens, esse peixe que é muito popular, como eu já havia dito, é um peixinho muito legal. Ele é da família Osphronemidae, é um nome meio complicado, me perdoem se eu errar na pronúncia, porque assim, a gente não tem tanto hábito de falar esses nomes, e são nomes estrangeiros, né? Galera, ele ocorre na Ásia, em países como Camboja, Laos, Tailândia e Vietnã. Sua faixa de pH é uma faixa bem ampla. Quando a gente fala em parâmetros, talvez esse peixe seja um dos que mais suportem parâmetros diferentes, a começar pelo pH. O ideal ali para ele é bem próximo do neutro, ali 6.8, 7.2, 7, ali, esse é a faixa ideal. Mas ele suporta de 6.6 a 7.4, 7.6, aí vai depender, a gente encontra muitas fontes de consultas diferentes sobre esse peixe, que é um peixinho muito legal, né galera? O que eu considero ideal de temperatura entre 22 a 30 ali, é um peixe tropical, mas que também suporta baixas temperaturas, afinal 22 graus não é uma temperatura tão alta assim, né galera? E aquário mínimo para esse peixe aí que eu considero 10 litros. Na literatura a gente normalmente vê um pouquinho maior, né, falarem no mínimo 20 litros, no mínimo às vezes até 30, mas eu considero que 10 litros dá para ter um ambiente muito legal para um beta. Lembrando que normalmente eles são vendidos em beteiras, né, que são mini aquários, aquilo ali não dá nem para chamar de aquário, e isso causa muita controvérsia, né, o peixe pode ou não pode viver ali. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas primeiro vamos falar sobre a agressividade desse peixe. Esse peixe ele é normalmente muito agressivo, os machos entre si. As fêmeas são peixes considerados ali peixes que dá para você manter no comunitário, mas você também pode ter um indivíduo mais agressivo, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma fêmea que matou 3 betas fêmeas e matou um macho também. O macho, na verdade, eu coloquei meio que para experimentar ali, para ver se daria certo, junto com as 4 fêmeas. Mas assim, no primeiro dia, uma das fêmeas, que era maior, já arrebentou com o meu macho, eu tive que separar, e logo em seguida ela matou todas as outras fêmeas. Lembrando que isso não é um comportamento comum, isso não acontece sempre, né galera? E na reprodução é um peixe ovíparo. Normalmente quem inicia o processo de reprodução ali é o macho, que faz um ninho mesmo, é um ninho de bolhas na superfície. Como eu posso explicar? Essa parte da reprodução, ele encosta seu corpo na fêmea e faz pressão para que ela solte os ovos. Ela vai soltando, ele fertiliza, ele cata os ovos ali de 1 a 1 ali embaixo, na parte inferior do aquário, e leva até esse ninho de bolhas, né, que fica na superfície. Então ele é bem cuidadoso. Normalmente a reprodução do beta, o macho, quase sempre fica sozinho, principalmente em criatórios, em pessoas que criam com fins reprodutivos. Normalmente aí o macho sim fica numa beteira mesmo, assim, num espaço muito apertado. E assim, coloca-se a fêmea quando vê que o macho está preparado, quando ele faz o ninho de bolhas ali, e em seguida tira a fêmea para evitar maiores estresses. Afinal, o macho ele é encarregado ali de cuidar dos alevinos e até o nascimento, então ele fica muito estressado. Então qualquer movimento, qualquer coisa pode acabar trazendo problemas para vocês. Aqui no Brasil hoje temos vários mesmos criadores de beta, gente que faz um trabalho muito sério, que tem betas de linhagem. Os betas, assim, diferentemente dos betas selvagens, os betas que a gente tem nos nossos aquários, eles são mais agressivos e costumam ser um pouquinho menores ali, até no máximo 5 centímetros, tem gente que fala que chega a 6, mas há diferenças muito grandes ali. O indivíduo selvagem é mais sem cor, mais pro lado do castanho, e as cores normalmente se concentram um pouquinho mais nas nadadeiras ali, às vezes um azul, às vezes um vermelho, um laranjado, e com reprodução seletiva a gente conseguiu chegar a essa grande variedade de betas, que tem formatos diferentes de nadadeira, como o Crown Tail, que é uma nadadeira mais parecendo desfiadinha na ponta. Tem vários tipos de beta, tem Red Dragon, é uma série de nomes, normalmente nomes em inglês. Então assim, quem tem betas de linhagem, normalmente esses betas eles recebem nomes bem diferentes, assim, que a gente às vezes não está tão acostumado a ver.
afinal a gente fala português, né? Então, assim, muito nome em inglês. Galera, ele é ovíparo, né? Como eu expliquei para vocês, o processo de reprodução é mais ou menos esse. O cuidado ali é uma parte do manejo que eu não tenho muita experiência, mas dizem assim, o que a gente consegue colher de informação ali com quem é criador é que o principal ali é você se preocupar com a fonte de alimento vivo para os alevinos, que eles são muito pequenos, dizem até que não são tão frágeis, mas são muito pequenos, então algumas pessoas oferecem gema de ovo, mas é um processo muito complicado. Sugiro que se você quer reproduzir um beta na sua casa, você pesquise bastante, porque há bastante formas diferentes de manejo, como eu expliquei para vocês, que tem bastante criadores no Brasil, gente com trabalhos sérios. Então, assim, sempre tem canal do YouTube que fala sobre um pouquinho sobre a reprodução, como manter, mas é um peixe muito legal, o mais popular do mundo, na minha opinião, dentro do aquarismo de água doce, né? E, galera, ele é carnívoro, na natureza ele praticamente só se alimenta de insetos, microcrustáceos que aparecem ali, invertebrados. Ele tem a tendência para carnívoro, porém ele não vai ter uma dificuldade ali para aceitar a ração que você inserir. Ele é um peixe muito fácil de se lidar. Talvez por isso as pessoas assim tenham tantos betas. Tem muita gente que eu não considero aquaristas que tem um betinho ali em casa, que cuida bem do seu betinho, ou às vezes nem tão bem assim. Pelo fato dele ter um sistema respiratório muito diferente, ele não é como a maioria dos peixes. A respiração dele, ele respira o ar atmosférico. Assim, é um pouco confusa essa questão, porque eu acredito ainda que o sistema respiratório dele seja híbrido, ou seja, ele também consiga respirar o oxigênio diluído na água. Mas ele precisa ali de uma coluna de água pequena no aquário, de preferência, porque ele volta e meia ele sobe e desce para pegar um pouquinho de oxigênio, né? E galera, também é muito importante que você não crie barreiras para ele chegar lá na superfície. Que você não coloque muita planta, muito adorno, muita coisa ali que acaba impedindo ele de subir. Porque ele, na verdade, até eu já tive poucas experiências com beta, mas ele gosta bastante no período noturno de ficar bem próximo à superfície ali. Existe até uma espécie de folhinha que você prega com a ventosa no vidro, que é um negócio muito legal que eu acho assim, ó, que você coloca lá que é um local de descanso pro beta. Normalmente se coloca próximo aqui da superfície, o betinho meio que descansa ali, ele passa a noite ali, quando ele vai descansar ele fica naquele cantinho muito próximo à superfície, o que é ótimo para ele, e assim, é um negócio muito legal. Essa agressividade que o beta tem, às vezes leva as pessoas a falar, beta não é peixe de comunitário, beta não dá para ter em comunitário. Dá. O beta macho dá para manter em comunitário. O problema é que você vai ficar muito restrito em questão de fauna. Você não pode ter peixes muito rápidos para não estressá-lo. Peixes que têm hábito de mordiscar nadadeiras também é péssimo para os betas. E assim, não podem ser peixes grandes demais que vão acabar inibindo ele. Por mais que seja um peixe que não dá conta de comer ele, por exemplo. Uma melanotênia, por exemplo, que é um peixe que não dá conta de comer um beta, mas só o fato dele ser grande pode inibir bastante o beta. Mas dá sim para colocar o beta em comunitário. Uma sugestão que eu sempre faço quando a pessoa fala, tem um beta num tamanho bom, 30, 40 litros, o que eu posso colocar junto? Eu sempre falo para as pessoas colocarem coridoras, porque coridoras são muito simpáticas, elas ajudam ali na limpeza porque ela revolve o substrato, ajuda a sujeira a subir para o filtro. E isso aí já é uma grande vantagem e eles fazem parte de hierarquias diferentes, então dificilmente seu beta vai se irritar com a coridora, né? O fato desse peixe ser tão resistente e ter esse sistema respiratório um pouquinho diferente leva muita gente a dizer que eles não precisam de filtro. E na minha opinião pessoal, realmente, ele não precisa de filtro, ele consegue sobreviver. Não que ele não precise, é uma questão complicada, ele consegue sobreviver sem o filtro. Há muitos casos de gente que cria beta em beteira, que o beta vive 2 anos aí, né, que é um tempo bastante bom. Porém, o nosso conteúdo não é voltado para criador. Tudo bem que o criador também é sempre um hobbyista, mas nosso conteúdo é voltado para o aquarista. Então, eu considero que é importante sim você manter algum tipo de filtragem ali, uma água bem oxigenada, e lembrando também que você manter uma água bem oxigenada, com uma movimentação mínima ali que seja, é muito importante, porque água com oxigênio significa uma água saudável. Água pobre em oxigênio, normalmente, ela, digamos assim, que tem a tendência maior de ficar poluída, de ficar suja, seja com detritos, com o que seja. Aquela quebra na tensão superficial que eu sempre coloco
que eu sempre mostro para vocês nos meus aquários. Nesse momento aqui, tô até desligado aqui, um minutinho que eu acabei de alimentar, mas sempre tem aquela movimentação na superfície. Ela é importante, ela ajuda na troca gasosa, que é ali quando sai tudo que é de ruim da água e sobe para a atmosfera, no caso a amônia é um gás também. Então, assim, eu considero importante. Porém, a gente tem que tomar um cuidado. Os betas não gostam de movimentação, o que é assim, é um fator assim, preocupante se você tem um aquário muito agitado. Ele não é um peixe... Ele não pode nem ser considerado um peixe sedentário ali, igual uma, deixa eu ver, uma traíra, que é mais um peixe de emboscada, de ficar no cantinho dele. Mas ele é um peixe... muitas pessoas falam assim, o beta não nada. Ele nada sim. O problema é que se você colocar ele numa criadeira de 2 litros, ele não tem espaço para nadar. E é muito bonito o nado do beta. Você vê ele... principalmente naquele nado lateral, quando você vê as nadadeiras dele se abrindo, é uma coisa muito legal. Algumas pessoas conhecem o beta também por uma fama que eles têm de peixe de briga, né? Principalmente os machos. Existiu durante muitos anos, eu não sei se ainda existe, rinhas de beta na Ásia, o que é um negócio assim curioso. Claro que eu não acho muito legal, porque você acaba expondo o peixe a uma situação estressante, o que é uma situação de risco, que é ruim para ele vai acabar se machucando. Eu não sei se eles fazem a recuperação desse beta que se machuca muito, ou se eles acabam por descartar esse beta, mas eu sei que por muitos anos teve essa fama do beta, o peixe de briga, o peixe extremamente bravo, mas lembrando que normalmente com peixes de outras espécies, não é um peixe que pode ser considerado chato, que vai lá morder, que vai lá encher o saco, não. Assim, algumas pessoas misturam ele até com anabantídeos, né? Na verdade, quando a gente procura informações do beta, qual família o beta pertence? Igual eu falei, Ostronemidae, que é o nome da família, mas às vezes você vai num site ou outro mais antigo, mais atualizado, você encontra ele na seção de Anabantídeos, que é a outra família, que, se eu não me engano, o Trichogaster é dessa família, mas a Colisa foi tirada dessa família recentemente, pertence à família Ostronemidae, que é a família do beta. Então, assim, tem muita questão envolvida no beta. O beta é um peixe polêmico. Quando a gente posta lá no Instagram, sempre dá muita repercussão dependendo do que a gente indica de forma de cuidar do beta. Mas, assim, como eu disse, a gente tem que dar o melhor possível, dar filtragem, dar uma água bem oxigenada, dar tudo de melhor para o nosso peixe, galera. E, assim, muita gente fala assim, poxa, Renato, mas não é legal aquele negócio ali do beta ficar num copo numa loja, às vezes fica num copo, né? E a gente vê muito disso. É óbvio que não é o ideal, é óbvio que aquilo ali pode servir como um incentivo negativo para o aquarista que vê ele lá dentro do copo e fala, eu posso criar ele num copo, num lugar pequeno. Pode, longe de ser o ideal, longe. Mas você pode, isso aí vai ser meio que uma escolha sua, mas mantenha o seu beta ali em pelo menos 10, 20 litros, com um filtrinho fraquinho ali, ó, que vai trazer bastante saúde pro seu peixinho. Os requisitos, como eu disse, 10 litros, um filtrinho. O beta precisa de termostato. Tá certo que na maioria dos estados do Brasil, que são bem quentes, não precisa. Mas por ele suportar até 22 graus também, as pessoas às vezes relaxam com isso. Eu acho importante ter que uma temperatura equilibrada, uma temperatura que não há variações muito grandes, é sempre muito importante, né, galera? E, assim, outro questionamento, que é um questionamento muito difundido sobre os betas. Os betas realmente são resistentes à amônia? E a minha resposta é sim. Todos os peixes que respiram ar atmosférico, eles são mais resistentes à amônia. Eles não dependem da água ali, do oxigênio na água para respirar. Então eles se tornam naturalmente mais resistentes, porque a amônia, como vocês sabem, né, é uma informação que a gente sempre dá, a amônia ela mata o peixe meio que por asfixia. Você vê o peixe, aquela movimentação de boca assim, abrindo e fechando muito rapidamente, isso é um sinal de amônio nitrito normalmente. E isso, o peixe está ofegante. Quando você vê seu peixinho abrindo e fechando a boca, muitas vezes ele está ofegante. Isso é até uma forma ali de você identificar o que está acontecendo com o seu peixe. Então, assim, ele é mais resistente à amônia. Eu posso deixar meu beta numa água com amônia? Óbvio que não. Não é o ambiente ideal e não é legal você fazer isso com o seu beta. Isso aí é o que eu considero como maus tratos. Apesar de eu não considerar uma loja trazer o peixe num copo com maus tratos, porque assim, se a gente for ver a maioria das lojas, principalmente aqui em Brasília, a gente tem bastante lojas, em torno de 20 e poucas, pouquíssimas lojas têm muito espaço aqui. São lojas de 30 metros, 40 metros, 50 metros no térreo, né, que é a parte onde
onde fica o público. Então, assim, cara, você manter um beta em cada aquário é muito complicado, porque, por exemplo, eu já vi beta em loja apanhando de acará-bandeira, que é uma coisa triste assim de se ver, o peixe lá já deitado no chão, a acará-bandeira mordendo as nadadeiras, pelo fato das nadadeiras chamarem muita atenção. Então, desejável é que não se misture beta contra os peixes na loja. Desejável seria ter uma bateria só de betas ali, com pelo menos 10 litros, um negócio legal, um negócio bacana, mas infelizmente nem toda loja dispõe disso. Se eu considero maus tratos, eu não considero isso maus tratos. O período do transporte até chegar na sua casa, até chegar na casa do aquarista, normalmente é um período curto. O beta ele sai muito rápido em lojas. Então, por ele sair muito rápido, o período que ele fica ali é curto. Lembrando que ele tem essa adaptação no corpo dele para respirar o ar atmosférico. Então, assim, ele resiste. Ele vai ter problema? Talvez não. Muito provavelmente não, que é um peixe meio que preparado para isso. Quando se trata de betas, a gente fica muito naquela questão do que é maus tratos e o que não é. Mas pra mim, eu não considero isso maus tratos. É lógico que você pode ter outras fontes de consulta. A gente tem muita informação sobre esse peixe, porque é um peixe muito legal. E assim, você pode tirar um partido diferente, mas eu penso assim, pro lojista é impossível manter 50 betas na loja, por exemplo, em 50 aquários, se ele não dispõe de espaço. Então a gente tem que pensar nessa questão. Não somos só nós, aquaristas, que vamos estar sempre corretos na nossa premissa. Às vezes o lojista também está correto na premissa deles. Afinal, eles estão trazendo o peixe pra gente e tal, com toda dificuldade, é muito imposto, é funcionário, tudo é muito caro pro lojista. Às vezes a gente pensa assim, aqui é tudo caro por causa do lojista. Normalmente, às vezes é um pouquinho por culpa do lojista, mas tem toda aquela questão de se manter uma loja, galera. Então, galera, esse aí foi nosso papo sobre o beta, falando da agressividade, do tamanho de aquário, de pH, de temperatura. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o joinha. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal. O botão fica bem aqui embaixo. Galera, se você já assiste nosso conteúdo, já é um frequentador assíduo, eu peço para você que você ative o sininho, que é muito importante para nós. Isso faz com que você veja primeiro as nossas publicações. Galera, eu vou deixar um videozinho muito legal agora no final aqui para vocês. Eu vou tentar fazer de pelo menos um minuto e meio, com betas de pessoas do nosso grupo do WhatsApp, o que é legal, ou de pessoas que participam da nossa lista de dicas. Galera, um abraço a todos, muito obrigado para vocês que ficaram até ao final desse nosso vídeo e valeu! Woo!